Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. A verdade, o tempo é um pouco curto, mas eu vou tratar de de resumir tudo com relação ao modelo de previdência do Peru. Como disse o Camilo do Chile, é importante entender o nosso sistema de saúde para ver de que forma foi desenhado também o modelo de previdência do país. E é que no Peru, a verdade é que tem um sistema de saúde muito mais fracionado que da América Latina, que o do Chile, que é segmentado com subsistemas. Na verdade, é um sistema misto, público-privado, mas no público tem muitos subsistemas totalmente desarticulados. Tem o sistema público com o Ministério de Saúde, que corresponde mais ou menos aos 70% da população. Tem um subsistema de previdência social que corresponde mais ou menos entre 25% e 30% da população. E o que é a particularidade disso é que a Previdência Social pertence ao Ministério do Trabalho e não pertence ao Ministério da Saúde. Na verdade, é o complicado, que é um tema de reitoria. E, bom, também temos subsistemas um pouco menores, que é das Forças Armadas e das Forças Policiais, que pertencem a outros ministérios, o Ministério do Interior e o Ministério de Defesa. E temos um pequeno subsistema que é o privado, que, na verdade, representa menos de 2 ou 1% da população assegurada. Bom, também temos que entender que a reitoria do Ministério da Saúde, que exerce em relação a esses subsistemas, é um tanto deficiente, de acordo com a característica própria da organização, e foi criado no ano 2013 a sua saúde, que é uma entidade fiscalizadora que supervisiona o cumprimento dos direitos à saúde da população. E o importante do SUS Saúde é que tem capacidade sancionadora que permite, de alguma forma, regular e controlar que esses diferentes subsistemas tenham um desempenho adequado. Em função desse sistema que nós temos de financiamento da saúde, vai ser um pouco também diferentes fontes de financiamento. A saúde no Peru tem 4 fontes de financiamento: os recursos ordinários, que financiam a equipe de saúde, a infraestrutura, equipamentos, tanto no que seria a reposição quanto a manutenção. Esses recursos representam mais de 70% do financiamento da saúde no Peru. Recurso diretamente arrecadado, que, em alguns casos, quando há pessoas que não estão, ou seja, população que está associada a um tipo de seguro que não é público, acessa os serviços públicos e paga uma tarifa. Isso constitui os recursos diretamente arrecadados, que cada vez são menores no país. Outra fonte de financiamento da saúde é a fonte de doações e transferências. Essa fonte de doações e transferências é o que financia o seguro integrado da saúde. Depois vamos explicar melhor. E há outras fontes dos recursos oficiais e operações de crédito, que seria o endividamento externo e que financia o tema da infraestrutura e de grandes projetos de investimento na saúde. Isso seria como o que eu dizia, a composição do orçamento público, a porcentagem. Aqui vemos que dentro dos serviços de saúde altamente especializados, que são os Institutos Nacionais de Saúde, o financiamento, 76% do seu orçamento é financiado pelos recursos ordinários, que dizia que é a maior fonte no país. Uma pequena porcentagem é de recursos diretamente arrecadados, como 7%, e o que seria a fonte de doações e transferências do SIS, 15% seria. Nos hospitais nacionais, isso se reduz à fonte de DIT e à fonte dos recursos diretamente arrecadados. E nos estabelecimentos do primeiro nível na rede de saúde,
e 94% dos recursos são financiados por recursos ordinários. Recursos diretamente arrecadados, quase nada, 1,7%. E o que seria a garantia do CIS? 1,49% do orçamento. Também quero dizer que se Peru que se caracteriza tendo uma prévia disciplina fiscal, também isso mostra o direito à saúde e a destinação dos recursos ao setor não é talvez a melhor opção. Isso historicamente, atualmente está melhorando, contudo vemos que dentro do que seria o financiamento do gasto, ou seja, para que funcionem os serviços de saúde, no orçamento que corresponde aos institutos, 62% seria o pagamento da equipe, mas muito mais crítico seria a rede de saúde no primeiro nível, onde o orçamento de recursos humanos é 85,7% de toda a renda e outros gastos, 14,3%. Isso nos dá uma ideia de que ou não se exige ser altamente eficiente para poder cobrir todos os atendimentos na saúde que tem a população, toda a necessidade que a população tem. Agora, tendo visto um pouco o nosso sistema, eu acredito que é importante ver já essa garantia. Esse é o modelo de garantia, esse é o modelo peruano. No país, temos 36 milhões de habitantes. E desses 36 milhões e 275.915 habitantes, tem algum tipo de seguro, 36.300.2.728 habitantes, ou seja, 99,93% da população tem plano de saúde, algum tipo de plano de saúde. Esta cobertura de garantia ou cobertura populacional, teoricamente, com 100%, porque foram feitos os arranjos normativos, depois vamos ver como evoluiu o CIS, de tal forma que agora no Peru, todo cidadão, pela lei da garantia universal, deve ter plano de saúde. Inclusive, também os cidadãos estrangeiros. Principalmente os irmãos venezuelanos. No Peru, são mais de 3 milhões de habitantes de Venezuela que estão no Peru. E todos eles têm o seguro e estão protegidos. Mas, se vemos como correspondem os grupos populacionais, o grupo da população, o tipo de seguro, vemos que o CIS, cobertura, ou seja, o seguro público, cobertura de 73,5% da população. Na saúde, a cobertura, 21,8%. Associados em saúde, tem 30% e 33% da população. Pela sua falta de capacidade de oferta, tem no CIS. De tal forma que há um subsídio cruzado aí, ou seja, deve ter direito à saúde, mas como não consegue ter a prestação por falta de oferta, essa população vai aos serviços públicos, que, na prática, 73% do CIS é do CIS e somente 21,8% é do seguro-saúde. As empresas prestadoras de saúde, os seguros privados, 2,7%, as Forças Armadas, 1,9%, e outro grupo de seguros tem 0,2%. E aí seria como evoluiu a garantia universal da saúde no Peru. O seguro é de 1997. Antes de 97, ninguém tinha plano de saúde no Peru. Eu me lembro que já era médico nessa época e todos pagavam a sua consulta, os seus medicamentos e tudo que implicava o atendimento. Até 97 isso. Começa em 97, então, com o seguro escolar gratuito, que foi o primeiro seguro público do Peru e que vimos também, em paralelo, o seguro materno-infantil. Ambos funcionaram em 2002 e é criado o CIS, mediante a Lei 27.667. Ou seja, CIS tem atualmente 22 anos. Um pouco menos que o brasileiro e menos que o chileno.
Então, no início do seguro, do SIS, cobria somente no plano essencial de garantia da saúde, mais ou menos 50% da carga de doenças. Os outros 50%, especialmente as doenças órfãs e de alta cobertura, não cobria. E também cobria um grupo populacional que deveria ser pobre ou muito pobre, através de um sistema de identificação dos pobres e extremamente pobres, que no Peru seria o CISFOR, que garantia, e havia muita população e, teoricamente, deveria ter recursos para atender. Na prática, isso não acontecia. Então, com o avançar do tempo, em 2019 e 2021, mediante decreto de urgência, se considerou 100% da população que não tenha nenhum tipo de seguro, que possa também associar-se e ser coberto pelo SIS. Ou seja, teoricamente, 100% da população tem acesso ao seguro. Mas, não somente eles, mas também os planos essenciais de que cobriam menos de 50% de cada doença, aumentou em 90% de doença no SIS. E a 10%, que aí podem estar as doenças de alto custo, as doenças órfãs, cânceres, principalmente as que precisam de tecnologias inovadoras. Uma cobertura, o que seria câncer, tuberculose e AIDS, um financiamento direto aos hospitais para que possam atender estes pacientes fora do seguro, claro. Então, eu vou tratar de explicar com o pouco tempo que me resta cada um dos seguros, dos planos. O seguro integrado de saúde nós conhecemos como instituições administradoras de fundos e garantia de saúde. Isso é algo público, mas também a privada, cuja função era de fornecer cobertura populacional e financeira ao risco da saúde. Então, ela contrata IPRES, estabelecimentos de saúde, de primeiro, segundo e terceiro níveis, e desenvolve modalidades e mecanismos de pagamento que estão ao lado direito no decreto definido, que define quais são. Há uma particularidade no SIS que eu não vi, nem no Brasil, nem no Chile, nem no Uruguai, que o SIS somente financia custo variável. Não financia custo fixo. Se entende que o Estado, com os recursos ordinários que eu mencionei no início, 70% do financiamento da saúde no Peru é financiado o custo fixo, ou seja, Peru, somente o seguro do SIS, que é 73% dos peruanos, é financiado o custo variável. O custo fixo é financiado pelo Estado através dos recursos ordinários. E o que implica? No seguinte slide está. Perdão que eu estou correndo, senão não vou conseguir terminar nos 20 minutos. Então, o SIS financia medicamentos, análises de laboratório, diagnóstico, dispositivos médicos para intervenções cirúrgicas, como, por exemplo, prótese em traumatologia, válvulas, etc. As consultas, as cirurgias, ou seja, todo o custo variável. E também a emergência, os gastos administrativos, o medicamento, telemedicina, etc. E o custo fixo é financiado pelo próprio Estado através dos recursos ordinários. O SIS, na saúde, é diferente. Na saúde, se comporta como uma IAFA, ou seja, eles garantem o fundo para definir em função do risco, e também eles financiam o fornecimento, ou seja, são financiadores. Esse seguro funciona como financiador e como prestador.
sem diferença. E como não está separado, às vezes é muito difícil poder ver qual é o seu papel, ou seja, o papel do financiador e às vezes de prestador. Às vezes financiador, às vezes prestador. O problema que tem a saúde no Peru é a previdência social, que a sua capacidade de oferta se limita ao segundo e terceiro níveis. O primeiro nível é muito pobre. Não tem primeiro nível na saúde, não há. E como não tem o primeiro nível, a sua carga de doença, especialmente de alto custo, aumenta muito. Mas, por outro lado, a população garantida pela saúde, onde vai? Aos estabelecimentos públicos do Ministério da Saúde. E assim, há essa distorção, que este grupo populacional tem um subsídio cruzado, ou muitas vezes, esse financiamento é do gasto, porque tem que pagar as suas prestações em estabelecimentos públicos tendo direito. Isso nós vamos ver depois dentro dos desafios. Isso nos obriga a ir pensando em mudanças estruturais para tentar unificar e ver de que forma o peruano tem a garantia da cobertura e também uma cobertura que implica, que permita ter acesso ao atendimento. Não somente requer isso, poder fazer as mudanças normativas, mas também a destinação dos recursos, porque vamos ter que fortalecer a nossa capacidade de oferta. Como estávamos vendo, estamos em pleno processo de avaliação das funções essenciais em saúde para ver o desempenho. O que mais nos interessa agora é ver o componente, a brecha da infraestrutura, dos recursos, basicamente, que deve ser destinado à saúde. E neste momento, Peru sempre teve uma certa instabilidade política. Há uma certa instabilidade. O ministro tem um apoio por parte da presidenta, o que garante que as normas, as leis e a destinação dos recursos poderia fazer eco, e o Ministério da Economia e Finanças, que sempre, como disse, se preocupa pelos recursos, pode atender-nos nesta necessidade. E, paralelo a isso, nosso sistema da saúde, nós estamos em pleno processo de fortalecimento do primeiro nível de atenção como parte da política pública. E isso implica melhorar a infraestrutura, o equipamento, os recursos humanos e pensar no plano 1000, que seria construir ou fortalecer 1000 estabelecimentos de saúde dos 8.000 que nós temos nas áreas que têm a maior necessidade de saúde. Tem um custo de 15 milhões, que seria aproximadamente 5 bilhões de dólares, e que vamos fazer com endividamento externo, um diálogo com a população. Então, ninguém poderia garantir que no Peru tenhamos a cobertura populacional se também temos outro tipo de cobertura, e assim ir para um seguro ou uma garantia universal seria. Esse é um mecanismo de pagamento, e agora eu expliquei, o pagamento é per capita. É per capita, então, de primeiro e segundo níveis que tenham uma população inscrita. Esse pagamento, então, seria para danos simples e também para a atenção preventiva promocional. Aqui pagam, por exemplo, quando a criança vai ser vacinada, um parto, e que está ajustado não somente à população, como disse o Uruguai, mas está ajustado ao âmbito geográfico. Então, é diferente um atendimento na cidade de Lima e um atendimento na selva peruana. Então, o pagamento é ajustável para o primeiro e segundo nível, com a população que está registrada. Depois, o pagamento no segundo nível e terceiro nível é feito por prestação, ou seja, tarifado. Quanto custa essa prestação? E isso é o que financia o seguro. Esse pagamento inclui o pagamento especialmente por consumo e o custo variável. E também há alguns pagamentos de prestações administrativas, como são as emergências, as transferências. A uma pessoa pobre ou muito pobre que tenha CIS, é reconhecido um pagamento de 1.000 soles, que seria aproximadamente $300. O pagamento per capita,
cobre também o que eu estava comentando, prestações promocionais preventivas, isso como uma forma de poder as instituições prestadoras, os estabelecimentos, motivá-los para melhorar a parte preventiva promocional. Eu expliquei também está sendo implementado atualmente o pagamento por pacotes. Quanto custa o pacote de parto, cirurgia de catarata, ou seja, uma série de pacotes que foi um pouco difícil implementar, porque devemos pensar muito bem no valor desses pacotes. Agora vamos ver como foi evoluindo as transferências e o financiamento. O SIS recebe financiamento diretamente do Tesouro, através da lei de orçamento. Aproximadamente, como é somente custo variável, recebe mais ou menos 3 milhões de soles. Esse financiamento que vem no orçamento anual, inicial de abertura institucional, vai fazendo as transferências às instituições prestadoras, que são assim, estabelecimentos e hospitais. O financiamento, desde 2020 até hoje, inclusive, antes era diferente, houve um momento que o SIS pagava, você atendia primeiro, depois pagava. Atualmente, isso também é diferente. E 90% do orçamento, do seguro, do pagamento pelo serviço é feito no primeiro mês do ano. 90%. E 10% ajustado para a produção ou ao cumprimento de alguns indicadores de eficiência que tem o seguro para garantir que o dinheiro que está sendo transferido, o valor que está sendo transferido para o seguro, deva ser utilizado como corresponde. Para isso, há um mecanismo de controle, há normas com responsabilidades e que geram muitas vezes problemas nos gestores pelo mau uso do dinheiro. Tem que ser gasto exclusivamente no que financia o seguro, como nós vimos antes, medicamentos, insumos e tudo que seria o custo variável do atendimento. Na parte já do controle, estamos falando do SIS. O SIS administra toda essa parte, tem capacidade para poder ver através do escritório regional, que seriam as UDRs, controlar, fiscalizar que os recursos sejam executados e que os recursos sejam executados e seja vista a qualidade do gasto e que corresponda ao que o SIS financia. Eles fazem relatórios a cada mês para os diferentes órgãos de gestão de como está o avanço na sua execução orçamentária e o cumprimento dos indicadores que tem o SIS. Também temos publicações de gestão financeira e a gestão dos medicamentos. E aqui devemos entender que o tema da transparência, no Peru, nós temos uma página, que é a página amigável que vocês podem ter acesso, onde está a execução diária de cada unidade executora de todo o país. E aí podemos, qualquer cidadão, entrar e ver como está o tema da execução, do orçamento. Igualmente, temos tabelas para ver qual é o nível de abastecimento de medicamentos, de insumos a nível nacional através do SISMED. Então, isso nos permite ter transparência com relação à execução dos recursos do SIS. Igualmente, são capacitados os líderes nesse processo, é dada uma assistência técnica, é feito um monitoramento mensal para garantir que os estabelecimentos de saúde possam cumprir com esse atendimento de forma completa e, principalmente, garantir o fornecimento dos medicamentos, dos insumos para reduzir os gastos
de bolso do cidadão peruano. Esses gastos foram diminuídos nos últimos anos. Antes, tínhamos 50% do gasto na saúde financiado pelo bolso do peruano. Atualmente, estamos em menos de 30%, mas ainda acreditamos que deveria isso ainda diminuir mais. Eu queria ver o sistema orçamentário. Acredito que essas são as normas que nós temos. Igualmente, os desafios, eu vou mencionar quais são os desafios que nós temos. Eu acredito que já mencionei. O principal desafio é melhorar o nosso sistema de saúde para que possamos ter essa capacidade de oferecer atendimento, ter uma cobertura de atendimento de acordo com 100% dos nossos associados. E para melhorar o sistema de saúde, é necessário, o que nós vimos, fechar a brecha de recursos. Estamos fazendo mudanças para tentar unificar a parte da reforma que começou em 2013, unificar um dos nossos sistemas, talvez. Tomara que um dia possamos estar como o Brasil. Isso nos ajudaria muito. Há algumas ações que estão sendo realizadas de forma isolada, não sistematizada, como é a troca através de uma lei, com sérios problemas de implementação, porque sempre entre seguros, a falta de cumprimento das dívidas, temos isso, mas há algo importante que nós estamos dentro do primeiro nível e no atendimento primário da saúde para tentar reduzir a carga de doença, o alto custo com atividades preventivas promocionais, onde as redes integradas de saúde nós estamos implementando e um modelo de cuidado integral da saúde, que são elementos de atenção primária na saúde que possam ser implementados no país. Garantir também um maior fornecimento, um financiamento, porque acreditamos que na América Latina, o Peru é quem menor porcentagem do produto interno é gasto em saúde. Estamos muito baixos. E isso é necessário uma decisão política, convencer o Ministério da Economia e Finanças, o presidente da República, que é necessário investir em saúde. Eu acredito que com isso eu finalizo